Fala, meus lindos, que bom que você chegou comigo aqui. Essa é a nossa quinta mensagem da série Alvorecer. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sei que talvez você se assustou com o título, porque talvez é por isso que você conheceu Jesus, porque você tem mais medo do inferno do que desejo do céu. Mas eu quero, te dar uma palavra. Tem que ficar comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor que é muito simples. Essa mensagem tem que ir o mais longe possível. E para isso, é só você curtir o vídeo. Não esquece de comentar, compartilha, manda para todo mundo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, com Covid, sem Covid, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Ok? Então se inscreve e ativa o sininho. E agora, vamos para a mensagem? Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, diz a palavra: mas quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o inferno, que é a segunda morte. Todo mundo fica assim, ó. Normalmente, quando a gente termina de ler uma palavra, um texto bíblico, ela sempre vem carregada de esperança. E a gente termina de ler e todo mundo faz aleluia. Mas você percebe que essa palavra, a gente fica assim: eu não quero ir para lá. Já viu? Sabe, eu sou muito cobrado. Eu já fui muito cobrado. Eu não sei se ainda sou, talvez. Muita gente desistiu. Quando eu comecei a ministrar, a pregar a palavra, as pessoas falavam para mim, para eu pregar sobre alguns tópicos. E um dos tópicos que me pedem é para que eu pregue sobre o inferno, sobre o sofrimento dos que não são salvos, a condenação eterna. E de verdade, todos os dias alguém me perguntava, quando eu parava para ver, e sempre tinha alguém: por que o senhor não fala sobre o inferno? Você tem algum problema? Vai, todos? Eu não quero ir para lá. Eu tenho todos os problemas. Pergunta: você acredita no inferno? Óbvio. Eu acredito em Jesus, no Salvador. Logo também acredito no que é a condenação para aqueles que não recebem Jesus como Salvador. É inerente ter que acreditar. A questão é que essa não é a pauta do Evangelho. A pauta do Evangelho não é o inferno. O nome Evangelho, Gospel, Evangelho significa a boa nova. Sabe o que é a boa nova? É: vocês estavam condenados, mas a boa nova é: existe um caminho de salvação e Jesus é o caminho. Já dá para ficar mais animado agora? Você entende? A boa nova é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se eu estou em Jesus, eu sou uma nova criatura, e esse não é o meu lugar. Eu não vou para aquele lugar. Mas eu preciso te dizer por que o nome dessa mensagem, por que eu falar isso hoje, agora, e por que falar isso para você. E eu vou te dizer algo extremamente importante. A maneira com que nós conhecemos Jesus determina como nós nos relacionaremos com Ele na nossa caminhada de fé. E eu fico muito triste, porque tem pessoas que tentam conhecer Jesus pela perspectiva do inferno. Eu vou te aclarear. Quem gosta muito que se fale sobre isso e me cobra sobre isso, quer que seja produzido um sentimento: medo. Sabe? Medo.
Exatamente isso, medo. É como se eu pegasse alguém para pregar para ele, e ao invés de eu falar do amor de Jesus que salva, batiza, muda, leva ele para o céu, que faz ele se arrepender dos seus maus caminhos, ao invés de eu apresentar Jesus, eu apresento o diabo para ele. Eu digo: olha, esse é o diabo, essa é a condenação, esse é o inferno, isso é o pior que existe. Então, isso aqui é terrível. Haverá pranto, ranger de dentes, choro, a eternidade, o lago de fogo, o chifrudo, o garfo. E aí a pessoa vai ficar assim: ai meu Deus, eu não quero isso para minha vida, para onde que eu vou? Então, daí Jesus tem. Aí se você acreditar em Jesus, você não vai para o inferno. Só que se você não obedecer, você vai para o inferno. A pessoa: então eu vou obedecer, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero Jesus. Entende? É um relacionamento de medo. É um relacionamento onde a religiosidade normalmente está acima da própria fé pura em Jesus, aonde tudo que você faz é para você não ir para o inferno. E eu lido com isso todos os dias. As pessoas me perguntam muito o que fazer para não ir para o inferno. Quer ver uma coisa engraçada? Eu abro as perguntas do meu Instagram. Sabe a caixinha de pergunta? Nossa, eu abro elas de vez em quando. Me dá um arrependimento tão grande, porque é muita doideira, irmão. Vocês não têm noção. Eu só respondo assim o que dá para responder, mas tem umas cabulosidades assim que você fala: nossa. Às vezes eu dou até uma stalkeada para ver. Se a pergunta é muito doida, eu abro para ver a pessoa. Sabe, eu vejo a pessoa falando: não pode, que essa pessoa é tão doida assim. Mas eu acho interessante porque a maioria das perguntas é: Dave, fazer isso é pecado? Porque parece que se condicionou a figura de alguém religiosa ou de um religioso, que ele sempre vai dizer para você o que você não pode fazer. Então o que mais me perguntam é: Dave, pode isso? Eu quero saber. Pastor, pode fazer tatuagem? Eu já respondi 1 milhão de vezes: pastor, eu queria saber se eu posso fazer sexo com minha namorada. Pastor, eu queria saber. E tem gente aqui agora ouvindo dizendo: e aí, pode? Sabe, pastor, eu queria muito saber até onde, eu recebi isso, até onde eu posso passar a mão na minha namorada que não é pecado? Assim, o que eu vou responder? Eu fico pensando: passa no bolso, sabe, no teu, vai entender? Eu não sei o que eu falo mais, é muita maluquice. Sabe, é muita doideira. Você pode beber vinho porque Jesus bebia vinho. Você tem noção? Eu estou falando para vocês o easy. Eu não estou falando do hard. O hard vai para um outro nível de medo. Você fala: gente, não tem que ir para o médico. Mas sabe, você quer saber da tatuagem, né? Pastor, eu queria muito saber. Lindo, você acha que o que Jesus mais se importa? Com o que você estampa no braço ou com o que você esconde no teu coração? De verdade, o que você acha que para o Senhor é mais importante? O que você só não pode esquecer é o que está aqui dentro expõe para fora. Entende? Não se trata de se é pecado ou não. Você pode fazer o que você quiser, meu lindo. Eu tenho amigos que têm tatuagem. E você acha que o Senhor vai condenar ele ao inferno por conta de uma, tipo assim, coisas que não tem loucura, não tem base? Aí você fala: se eu falar assim, pode fazer tatuagem, as pessoas mandam: eu quero uma base bíblica. Aí você fala assim: não pode. Aí os que querem falam: eu quero uma base bíblica. Porque na verdade a busca do ser humano é um limite, sempre um limite. E aqui é o cerne de tudo. Eu tenho a impressão que as pessoas estão sempre buscando um limite, que é até onde elas podem ir, que elas não vão para o inferno. É como se tivesse um quadrado. Sabe aquele louvor, cada um nu? Eu acho que é da Cassiane, não me lembro bem.
Sabe aquele louvor, cada um no seu quadrado? Pois é como se a vida com Deus fosse um quadrado e a gente estivesse sempre no limite dessa vida com Deus. A gente sempre está perguntando, até onde eu posso ir que eu ainda não estou na mão de um chifrudo? Até onde eu posso ir? Sendo que a pergunta correta seria, aonde eu devo ir para ficar exatamente no centro da vontade de Deus? É como se nós invertêssemos a busca, ao invés de buscar o limite, buscar o centro. O centro da vontade de Deus. Esse é o nosso lugar. Amém? Esse é o lugar de quem acredita, serve, ama Jesus. Não é até onde eu posso ir que eu não perca, sabe? Não. É aonde eu devo estar. E a pregação do Evangelho, de verdade, ela sempre vai te atrair para o centro da vontade do Senhor. Só que essa compreensão, ela é difícil, porque a gente é filtrado por muitas experiências. A gente é filtrado por muitas, experiências às vezes religiosas. E às vezes nós fomos apresentados a Jesus de maneira errada. E eu vou te dizer, talvez uma boa parte da minha vida eu fui apresentado a Jesus de maneira errada. E por isso a minha preocupação de ministrar isso aqui hoje. Eu ouvia, Deus vai te castigar, direto. Sabe, quando o pai e a mãe perdem o controle, ele fala, Deus vai te castigar, hein? E aí a gente fica assim, meu Deus. Dá a impressão que Deus está o tempo inteiro esperando eu cair para pá. Tinha umas mães que diziam, olha, Deus vai te castigar com a mão de ferro. Caraca, mano, era um homem de ferro, Deus também. Você lembra quando a gente ria dos amiguinhos da gente? E a mãe da gente falava, você um dia vai ter filho? Dava a impressão que assim, não ri dele que Deus vai te dar um filho feio igual. Irmão, eu sempre fui muito zoeiro quando eu era guri. Eu sempre era até hoje eu sou um pouco. Mas eu sou mais acomedido hoje, porque eu tenho muita gente que fica só de olho para ver se a gente vai dar uma vacilada. Mas quando eu era guri, a gente ria de alguém, irmão. O bullying na nossa época não existia. A vida era muito mais legal, irmão. A gente zoava todo mundo, também era zoado. Eu era apelidado de orelha de abonar defunto, de hélice, porque eu sou orelhudo. De verdade. O pessoal ia entrar na sala, o pessoal dizia, vento. Era eu entrando. Então todo mundo zoava todo mundo. Só que a minha mãe, se visse, ela falava assim, olha, um dia tu vai ter filho, hein? Quer dizer, parecia que Deus ia me culpar, sabe, em algum momento. Então perceba que a forma como que nós somos apresentados a Jesus determina como nós vamos nos relacionar com Ele. Eu me lembro que uma das histórias mais impactantes que eu ouvi quando eu voltei para o Senhor Jesus, quando eu tive um encontro com o Pai, foi um pastor, um pregador chamado Mário Gonçalves. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que ele contou uma história, a história dos 3 pais. A história dos 3 pais que tinham uma missão de apresentar os seus filhos a Deus. Sabe? Então, os 3 pais tinham que percorrer um caminho de um vale, subir uma montanha, passar por um rio, e na montanha, no alto da montanha, Deus estaria lá esperando. Deus marcou um encontro que no outro dia os pais deveriam levar os filhos naquele lugar. O primeiro pai, quando soube do encontro, falou para o filho, olha só, amanhã você vai conhecer Deus, se arruma direito, lava a cara, escova bem o dente e dorme cedo, porque Deus não aceita quem chega atrasado. Aí o menino falou, meu Deus, e não faz cara feia, que Deus está vendo tudo. Aí o menino foi dormir, e o pai disse para o menino, dorme cedo e acorda cedo e se levanta rápido, porque nós não podemos atrasar nem um segundo. E aí o menino acordou cedo, como combinado, escovou o dente, lavou bem a cara. E no caminho o pai ia dizendo, cuidado com o que você vai falar, hein? Outra coisa, sabe essa semana que você bagunçou? Se prepara, porque Deus não tem memória curta não. E o menino foi, meu Deus, morrendo de medo. Morrendo de medo. E o pai foi assustando quando passaram pelo vale. Essa aqui é a vida, ó.
E Deus coloca a gente nessa vida aqui, porque Deus, Ele se alegra quando a gente sofre. Meu Deus. E o menino foi. Mas também chega a hora que Deus leva a gente para a montanha. O menino foi ficando desesperado. Bom, eu vou acelerar. Foi colocando medo, muito medo, até a hora que chegaram na montanha e Deus estava lá. E aí o pai, orgulhoso, porque tinha levado o seu filho, disse: Deus, aqui está o meu filho. E ele não encontrou o filho, porque o filho não conseguiu percorrer todo o caminho. O medo fez ele se esconder no meio do caminho. Teve tanto medo que em um determinado momento o filho decidiu que não queria mais e não conheceu a Deus. O segundo pai falou para o filho: filho, seguinte, para conhecer a Deus você vai ter que estar com essa roupa, com esse cabelo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que fazer. Começou a colocar uma listagem de regras, de todas as regras que ele deveria cumprir. Uma lista de regras gigantesca, que cansaria muito o menino, mas que no final, se ele cumprisse todas as regras, aí então Deus iria se revelar ao menino. O menino cumpriu todas as regras, tentou, foi tudo que o pai havia mandado. Todas as regras foram respeitadas. Só que isso cansou demais o menino. Passaram pelo vale, pelo rio, pela montanha, todos os rituais foram feitos, tudo respeitado. E quando chegou, o pai, muito orgulhoso, disse: Deus trouxe meu filho, ele obedeceu todas as regras e agora ele está pronto para te conhecer. E o pai olhou para trás e disse: aqui está o meu filho. Quando virou para trás, o filho estava um pouco mais atrás, deitado e apagado de sono, dormindo. Cumpriu todas as regras, mas na hora de chegar até Jesus não tinha mais energia, estava morto de sono. Seguiu todos os padrões, mas no final os padrões roubaram todo o brilho do encontro e o menino preferiu dormir. O terceiro pai, quando soube da notícia, disse para o filho: filho, se prepara, porque nós recebemos um presente. Você terá a honra de conhecer o nosso Salvador. Mudou a vida do papai. O papai é outro homem depois que o pai o conheceu. Se prepare, porque ele é maravilhoso. Há amor nas palavras, há brilho no olhar. Você vai ficar tão encantado que vai querer ficar o resto da vida com ele e talvez não vai querer nem voltar para casa com o papai. Sabe, ele disse: filho, se o papai fosse você, eu dormiria bem cedo para acordar com muita disposição. O caminho é um pouco longo, o caminho é estreito, mas a recompensa é extraordinária. Vai valer a pena, meu filho. Dorme cedo, acorda cedo. E quando você acordar, o papai vai estar na porta, porque o papai está tão ansioso quanto você para rever ele. O menino acordou cedo, antes que o pai foi na cama do pai e disse: papai, vamos, é o meu dia de conhecer ele. E o pai levantou rápido e disse: então vamos, filho. E foram pelo vale, e o pai recitou o salmo: no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando passou o rio, ele diz: leva-me a águas tranquilas. Oh, aleluia. E quando chegou à montanha, o pai recitou um salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Sabe, o filho estava ansioso pelo encontro. E quando o pai chegou até Deus no alto da montanha,
Ele disse: Deus, aqui está o meu filho. E quando ele voltou-se a virar, o filho estava agarrado nas pernas do Deus de toda a criação. A forma como somos apresentados a Jesus determina a intensidade do nosso relacionamento com Ele. Uns amam a presença, outros temem o medo. Entende? E tão lindo. Sabe, servir a Jesus não se trata de ter medo do inferno, se trata de ter desejo do céu. Quando eu tive meu encontro com Jesus, aconteceu algo muito engraçado na minha igreja. Eu virei professor da escola dominical. E teve um dia que a gente falou sobre o céu na escola bíblica dominical. E existem profecias sobre o céu. O próprio Senhor Jesus diz: eu vou vos preparar um lugar. Ele está dizendo: eu vou vos preparar um lugar. A profecia diz: as ruas são como que de ouro. Uau! Nem olhos viram, ouvidos ouviram aquilo que está sendo preparado para nós. Uau! Sabe, foi tão gostosa aquela aula sobre o céu, que quando terminou, talvez você não conheça essa cultura, que é a cultura da minha igreja. Quando terminávamos a escola bíblica, subíamos para o ambiente da igreja, líamos o título da lição, que naquele dia era sobre o céu, o texto bíblico, que chamávamos de texto áureo, e aí quando líamos, no final cantávamos um louvor. E naquele dia eu causei na escola dominical. E o meu pastor ficou desesperado comigo, porque o louvor que a gente cantou, sabe qual foi? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Sabe, essa música é cantada nos velórios da igreja. Só se canta no velório na igreja, mas nenhum outro momento. Mas naquele dia todos os jovens cantavam: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Só que toda a igreja ficou assim, ó. Meu pastor me chamou no final: o que aconteceu? Vocês estão doidos? Pastor, a gente pregou sobre o céu e saímos da escola dominical com uma vontade de ir para o céu gigante. Mas entende a diferença? É o desejo de salvação, é o desejo de comunhão com Ele, e isso muda tudo. Não é o medo, é o amor. Vou te falar, eu sou casado com a minha esposa há 10 anos. E você acha que eu não sou tentado em algum momento da minha vida em trair a minha esposa? Você acha que em algum momento isso não pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. A pergunta é: por que eu não traio ela? Já parou para pensar? Ela é uma loirinha linda de 1,69 m. Eu sou mais forte que ela. Você acha que eu tenho medo de que ela vai me bater? Medo que ela vai... Você entendeu, né? Você acha que é medo? Não, é amor. Eu amo tanto ela, que eu não estou disposto a perder ela por um minuto de prazer com uma mulher estranha. Entende? Eu não faço porque tenho medo, faço porque amo tanto que não estou disposto a perder a mulher da minha vida. Com Jesus é igual. O pecado não é que eu não, sabe, estou morrendo de medo. Não, é porque eu amo tanto Jesus que eu não estou disposto em perder a minha comunhão com Ele
por segundos que tirarão a paz do meu coração. Nunca se esqueça, não se trata do que é a condenação, ou não, é o que eu perderei em Jesus. Mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Não é pelo medo, é pelo amor. Que a nossa geração seja a geração que ame Jesus, ame tanto que o obedeça, e que os seus princípios sejam os norteadores da nossa vida. Amém. Jesus, como é bom te conhecer da maneira que o Senhor é, Pai. Não uma pintura feita por alguém, mas a essência, tua essência, Pai. Jesus, nós te amamos, e o nosso amor por ti, Senhor, é maior do que o medo. Obrigado, Jesus, por nos dar a honra, o privilégio de conhecer o teu nome. Nome que está acima de todo nome, Jesus. E nós nos rendemos aos teus pés. Não é por medo, é por amor, porque reconhecemos o preço pago na cruz do Calvário. Por amor a nós, Jesus, por amor a nós, Jesus, tu nos salvou, provou o teu amor, sendo nós ainda pecadores. Te amamos, Jesus, e a única coisa que nos interessa é a tua palavra, teu coração e a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém.